Já disse antes que a ciência progride propondo modelos e teorias e testando-os por meio de experiências. Na verdade, existe um ponto de vista segundo o qual a única maneira de a ciência progredir é demonstrando que as teorias estão erradas. O argumento é o seguinte: é impossível provar que uma teoria está certa. Não importa quantas experiências a comprovem, mas basta que uma única experiência discorde da teoria para que digamos que a teoria está errada. Bem, mas ela própria é uma teoria errada do conhecimento, pois há teorias da ciência de tal forma comprovadas pela experiência que acabam promovidas ao status de fato. Um exemplo é a teoria especial da relatividade. Ainda é chamada uma teoria por razões históricas, mas ela consiste, na realidade, em um simples fato de engenharia usado rotineiramente no projeto de máquinas gigantescas, como os aceleradores de partículas nucleares, que sempre funcionam à perfeição. Outro exemplo desse tipo de coisa é a teoria da evolução. Elas são chamadas de teorias, mas são, na verdade, alguns dos fatos mais comprovados de todo o conhecimento humano. Nossa tarefa de hoje é analisar esses fatos, teorias e modelos subjacentes à nossa compreensão das partes integrantes básicas da matéria. O longo e sinuoso caminho até o átomo, do próprio átomo ao seu núcleo, e na direção das partes integrantes básicas da matéria, é assinalado por marcos que são as teorias e os modelos. Este modelo mostrou átomos riscando o espaço, ricocheteando nas paredes e criando pressão no processo. Este outro ilustra como os átomos de gases interagem e como se unem em líquidos e sólidos. E este outro mostra os átomos formando moléculas. Aqui está o átomo, mostrado como um íon, no qual falta o elétron mais externo. Essa imagem ajudou a explicar a formação dos metais. Mas a questão permanece: por que existem tantos modelos? Em outras palavras, por que alguém simplesmente não observa e descobre com o que realmente um átomo se parece? Porque para que possa ser visto, um objeto precisa ser grande o suficiente para refletir a luz. E o maior átomo é 1000 vezes menor que uma onda de luz. No sentido literal, nenhum átomo jamais será visto. E para complicar ainda mais a situação, o núcleo é talvez 100.000 vezes menor do que um átomo. Mesmo assim, a função deste aparelho é investigar não a aparência de um átomo, nem mesmo a aparência do núcleo de um átomo. Sua função é investigar as partes internas dos prótons e nêutrons, que, por sua vez, são as partes internas do núcleo. Para isso, é necessária uma maquinária impressionante. Uma maquinária que existe aqui, no laboratório Fermi, perto de Chicago. Mas este trabalho exige também uma nova espécie de maquinária mental. Uma maneira de construir e testar modelos que permitam aos olhos da mente observar o que os olhos de verdade não podem ver. Essa maquinária, chamada a mecânica quântica, começou com um modelo do átomo de hidrogênio, proposto por Niels Bohr. No modelo de átomo de Bohr, o elétron só pode existir em certas órbitas, nas quais o elétron gira em torno do núcleo, como se fosse um planeta em redor do Sol. Louis de Broglie teve uma ideia de por que isto acontecia. Os elétrons são ondas que só podem existir em órbitas, onde interferem de maneira construtiva. E isto pode acontecer se a circunferência da órbita for igual ao comprimento de onda, ou 2 vezes o comprimento de onda, ou 3 vezes o comprimento de onda, ou ainda qualquer número inteiro, n vezes o comprimento de onda. Mas, por mais brilhante que fosse essa ideia, ela não seria ainda a última palavra.
Erwin Schrödinger, um físico austríaco, compreendeu que, em vez de estar confinado a uma órbita, uma onda de matéria-elétron podia existir em qualquer lugar do espaço tridimensional. E ele formulou as regras para descrever esse comportamento. Essas normas revelaram-se, no mínimo, surpreendentes. No entanto, e este é o teste de qualquer modelo novo, seu sucesso foi quase além das expectativas. Acontece que a nova mecânica quântica de Schrödinger podia descrever o átomo de hidrogênio com a mesma precisão e detalhe do modelo de Bohr, e aí muito além. Isto é, ela explicava não apenas o átomo de hidrogênio, mas todos os átomos de todos os elementos do mundo. Em outras palavras, a mecânica quântica de Schrödinger podia explicar nada menos que a tabela periódica dos elementos. Qual é, então, a natureza essencial dessa nova mecânica quântica? E qual a sua diferença do modelo de Bohr? Mesmo sem entrarmos em todos os detalhes, muita coisa pode ser compreendida com a simples aplicação do princípio de incerteza de Heisenberg. Por exemplo, um elétron tem pouca massa e deve, portanto, ocupar uma região relativamente grande do espaço. O próton, pelo contrário, possui tanta massa que simplesmente não precisa ocupar qualquer espaço. O resultado é o átomo de hidrogênio quântico mecânico, um minúsculo núcleo maciço cercado por uma nuvem que representa o elétron. Mais precisamente, a nuvem representa a provável posição do elétron. E essa probabilidade é maior perto do núcleo, diminuindo rapidamente à medida em que dele se afasta. No entanto, a probabilidade de encontrar o elétron numa determinada distância do núcleo aumenta a princípio só porque o volume de uma camada a essa distância aumenta. Ela atinge um valor máximo à medida em que a camada se expande, diminuindo novamente à medida em que a nuvem do elétron quase desaparece em grandes distâncias. Surpreendentemente, o raio do máximo de probabilidades é exatamente igual ao raio da primeira órbita do modelo do átomo de hidrogênio de Niels Bohr. E igualmente notável, sua energia é exatamente igual ao do estado de menor energia do átomo de Bohr. Esta é, portanto, a imagem, na mente do físico moderno, do estado de menor energia do átomo mais simples. O elétron ocupa uma nuvem em vez de uma órbita, mas o seu raio mais provável e também sua energia são exatamente iguais aos valores fornecidos pelo modelo de Bohr, surgido muito antes. Mas em qualquer parte do universo onde se encontre, o átomo de hidrogênio nem sempre é encontrado em seu estado de menor energia. Assim como o modelo de Bohr, o átomo quântico tem uma energia diferente para cada valor inteiro do número n. Essa energia resulta da forma da nuvem do elétron. Para n igual 1, o chamado estado básico, a forma é uma nuvem simétrica, idêntica em todas as direções. No caso de n igual 2, há um estado com uma nuvem esférica dupla, uma dentro da outra, mas para o mesmo valor de n e, portanto, a mesma energia, há também um estado com uma nuvem em forma de uma rosquinha de leite, que chega a parecer uma órbita. Este estado tem outro número inteiro, L igual 1, a ele associado. N e L são chamados números quânticos. E como a nuvem não é realmente uma órbita, ela é chamada orbital. Existe outro orbital, por exemplo, com os mesmos números quânticos, N igual 2 e L igual 1. O mesmo N significa a mesma energia e o mesmo L significa o mesmo momento angular. Na mecânica clássica, qualquer órbita tem um momento angular definido. Na mecânica quântica, certos orbitais possuem momentos angulares positivos, começando com o menor valor permitido, um pouco mais do que h barra, mas o componente vertical é exatamente igual a h barra. Isto no caso de uma orbital com L igual 1. No entanto, embora o componente vertical seja determinado com exatidão, a direção precisa do momento angular é incerta. Ela pode estar em qualquer ponto da superfície deste cone.
E ao invés de estar em órbita, o elétron se encontra num orbital com a forma de uma rosquinha. Assim, para n igual 2 e L igual 1, o orbital do elétron é uma rosquinha em redor de um eixo vertical. O momento angular está em qualquer ponto de um cone em redor do mesmo eixo, e seu componente ao longo do eixo é exatamente h barra. Mas esta não é a única possibilidade. Com os mesmos números quânticos n e L, o momento angular pode ser horizontal. Na verdade, ele pode apontar para qualquer lugar do plano horizontal. Neste caso, seu componente vertical é exatamente zero e seu orbital não é uma rosca, mas duas nuvens. Uma para cima, outra para baixo no eixo. E, finalmente, seu momento angular pode se inclinar para baixo, produzindo uma imagem reflexa do orbital do estado de cima. Assim, como a mesma energia e momento angular, n igual 2 e L igual 1, existem três estados quânticos distintos. Eles podem ser chamados superior, intermediário e inferior. Mas, ao invés disso, um novo número quântico, m, recebe os valores mais 1, 0, menos 1. E a história, naturalmente, não acaba aí. Para n igual 3, existe todo um novo conjunto de orbitais. Esferas concêntricas para L igual 0, roscas concêntricas para L igual 1, e também nuvens duplas para cima e para baixo. Esses correspondem novamente a m igual 1, 0 ou menos 1. Mas L também pode ser igual a 2. Esses estados aparecem numa versão de rosca particular, uma nova variedade com rosca para cima e outra para baixo. E outra com uma rosca e duas nuvens. Essas correspondem a m igual mais 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. Assim, temos, portanto, a arquitetura básica de todos os estados quânticos do átomo de hidrogênio. N pode ser qualquer inteiro positivo começando por 1. E para cada N, os valores inteiros de L são permitidos de 0 a N menos 1. Finalmente, para cada L, M pode ir de mais L a menos L. Esta mesma estrutura básica servirá para descrever não apenas todos os possíveis estados do átomo de hidrogênio, servirá também para explicar toda a tabela periódica de todos os elementos químicos. Os gregos acreditavam haver 4 elementos básicos: terra, ar, água e fogo. Com o passar do tempo, foram sendo descobertos mais e mais elementos, e no século XX, o seu número chegou a quase 100. Mas apesar de toda a sua diversidade, todos os elementos devem a sua existência a uma trindade de partículas subatômicas: nêutrons, prótons e elétrons. Como o hidrogênio, cada elemento tem muitos estados de energia. Mas no que se refere às propriedades químicas, o mais importante é o menor estado de energia, o estado fundamental. E os estados fundamentais de todos os elementos seguem o padrão dos estados excitados no átomo de hidrogênio. Isso acontece em virtude de duas propriedades quântico-mecânicas muito especiais do elétron. Uma é o fato de o elétron apresentar um movimento de rotação chamado spin. Isto não quer dizer que ele gire literalmente como uma pequena esfera newtoniana, mas possui um momento angular intrínseco como se girasse. Sua magnitude é um pouco inferior a h barra, e seu componente vertical é exatamente a metade de h barra. E assim como o momento angular de um orbital, o momento angular do spin pode ser encontrado com igual probabilidade em qualquer direção ao longo de um cone. Esse cone e sua projeção vertical podem apontar para cima ou para baixo. Essas são as únicas possibilidades. Não existem situações intermediárias. O segundo truque também tem a ver com a natureza quântico-mecânica inerente ao elétron.
Dois elétrons não podem ter jamais exatamente o mesmo estado quântico. Em outras palavras, a probabilidade de dois elétrons ocuparem o mesmo estado é exatamente zero. Isto significa que dois elétrons não poderão ter jamais exatamente os mesmos números quânticos no mesmo átomo. Mas o spin em si é um número quântico. Assim, se um elétron tem spin para baixo e outro para cima, eles podem compartilhar o mesmo estado orbital. Essas são, portanto, as regras fundamentais que governam os elementos químicos, a matéria da vida e de tudo mais no mar, na terra e nos céus. Estas são as regras. Cada átomo pode ser visto como um íon. O núcleo, mais os elétrons internos, com um elétron externo final necessário para completá-lo. Esse elétron ocupa o orbital e spin de menor energia disponíveis. Por exemplo, dois elétrons são permitidos no orbital com N igual 1 e L igual 0. O primeiro completa um átomo de hidrogênio. E o segundo, com spin oposto, completa o átomo do hélio. Isto completa um nível de energia, tornando o hélio quimicamente inerte. A cada camada de orbitais com N igual 2 tem lugar para 8 elétrons. O primeiro, com L igual 0, forma um átomo de lítio. O seguinte, com spin oposto, forma o berílio. Agora é preciso achar lugar na tabela periódica para os átomos com momento angular orbital de número quântico L igual 1. O primeiro é o boro, seguido pelo carbono. Esses estados possuem energias ligeiramente diferentes, até para o mesmo N. Quando cada elemento é formado, ele escolhe o estado de menor energia disponível. Seguindo essa regra, a camada se enche de nitrogênio, oxigênio, flúor e, finalmente, o gás nobre, quimicamente inerte, chamado neônio. De acordo com as leis básicas da arquitetura atômica, a camada N igual 3 terá espaço para 18 elementos, a começar pelo sódio, depois o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro e o gás nobre, argônio. Mas acontece então uma coisa engraçada. Em virtude das forças entre os elétrons, os próximos orbitais de menor energia não são aqueles com L igual 2. Em vez disso, uma parte de N igual 4 se enche primeiro, produzindo o potássio e o cálcio. Cada elemento, apresentado desta maneira, possui propriedades químicas semelhantes àquelas acima e abaixo na tabela periódica. Não importa o quanto o sistema possa parecer complexo, o fato surpreendente é que todas as complexidades do mundo químico natural foram reduzidas a 3 tijolos fundamentais de construção: os prótons e nêutrons do núcleo atômico, e os elétrons ligados ao núcleo pela força elétrica e pelas regras da mecânica quântica do jogo. Há 3.000 anos atrás, havia 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Depois passaram a existir 3: prótons, nêutrons e elétrons. 3 pequenas palavras para explicar a natureza do universo. Mas não eram o suficiente. Não que os físicos pudessem descobrir ou tivessem descoberto algumas coisas erradas com os prótons, os nêutrons e os elétrons. Nem com os átomos como um todo, mas o que aconteceu foi que uma nova geração começou a descobrir fenômenos que simplesmente os prótons, nêutrons e elétrons não podiam explicar. Quanto mais os cientistas analisaram o problema, mais claro ele foi se tornando. O número de partículas elementares não era 3, mas muito mais, muito mais.
Elas podiam ser produzidas, medidas e estudadas nos grandes aceleradores que, como este, tornaram-se os instrumentos e os monumentos da física moderna. E à medida em que o número de partículas elementares conhecida foi aumentando, aparentemente sem limite, aumentava também a necessidade de organizar o que se sabia sobre elas, estabelecer comparações entre as suas propriedades. Em outras palavras, o que era necessário era nada menos do que uma nova espécie de tabela periódica. Mas esta seria uma tabela periódica não de átomos, mas das partes integrantes dos átomos. O nêutron e o próton são parentes próximos e pertencem a uma família maior de 8 partículas com propriedades semelhantes. E cada uma dessas partículas possui uma antipartícula com a mesma massa, mas de carga oposta. Além disso, para cada partícula e para cada antipartícula existe outra com propriedades semelhantes, mas uma massa maior. E para cada uma delas existe uma outra de massa ainda maior, e assim por diante. Assim, enquanto um grupo de cientistas, os experimentalistas, trabalhavam nos grandes aceleradores buscando evidências de novas partículas elementares, no entulho das colisões entre as velhas, outros cientistas, os teóricos, trabalhavam igualmente duro para encontrar ordem na cada vez maiores complexidade e proliferação de partículas. E num notável exemplo de como a história se repete, descobriu-se que os padrões das partículas elementares, assim como a tabela periódica dos elementos, poderiam ser explicados se as partículas, como os próprios átomos, também tivessem partes integrantes internas. E como as partes integrantes do átomo, elas eram 3. Eram chamadas quarks. As formas vermelhas grandes representam os quarks up e possuem uma carga elétrica positiva de 2/3. Enquanto os 2 tipos de azuis, menores, são chamados quarks down e quarks estranhos, e possuem menos 1/3 da unidade elementar de carga. Eles se combinam de maneira que cada partícula completa possui uma carga de 1, 0 ou menos 1 vezes a carga de 1 elétron. Cada quark também tem spin e se reúne para imprimir a cada partícula o mesmo spin quântico de um elétron. As partículas de maior massa, lembrem-se de que na física moderna mais massa significa mais energia, possuem os mesmos conjuntos de quarks, mas estão também em órbita, explicando a energia extra. Isto acontece com esta e outras famílias. Partículas elementares compostas de partículas ainda mais elementares em combinações de estados quânticos. Como o próton, o nêutron e o elétron, os 3 tipos de quarks, chamados up, down e estranhos, talvez sejam apenas mais um capítulo na saga da estrutura atômica. Outros 3 já foram postulados. Os mais recentes chamam-se charm, top e bottom. E cada um desses tipos tem um antiquark. Será que eles realmente existem? Como um modelo brilhante, um pouco de sorte e uma máquina muito grande, eles talvez possam ser encontrados na esquina. No século XVI, quando quase ninguém ainda tinha ouvido falar em Copérnico e menos gente ainda acreditava no que ele dizia, pelo menos uma pessoa acreditou nele. Um monge italiano chamado Giordano Bruno. Bruno não só acreditou na ideia de Copérnico, mas levou-a ao seu limite lógico, acreditando que poderia haver vida em outros planetas. Tenho aqui uma foto da Piazza Campo di Fiori, em Roma. E esta estátua no meio da piazza, no centro de Roma, é uma estátua de Giordano Bruno. Infelizmente, ele conquistou essa honra a duras penas, pois a estátua foi erguida exatamente no local onde ele foi queimado por suas crenças, isto no ano de 1600. O novo conhecimento, isto é, um conhecimento contrário a uma maneira confortável de pensar,
pode representar uma ameaça às pessoas e muitas vezes elas reagem violentamente a essas ideias. Neste século tivemos uma revolução quase tão grande quanto a iniciada por Copérnico. Não acreditamos mais que o universo irá chegar ao seu destino em acordo com leis mecânicas precisas, determinísticas. Essa ideia foi a base de todo o pensamento ocidental desde Isaac Newton. Mas, de acordo com a mecânica quântica, ela não é verdadeira. Naturalmente, a maioria das pessoas não está ainda a par dessa descoberta. Da mesma maneira como no século XVI, a maioria das pessoas jamais tinha ouvido falar em Copérnico. Mas agora vocês já sabem desse segredo. Entre a época de Copérnico e a época de Bruno, passaram-se 60 anos. Quanto tempo já se passou desde a invenção da mecânica quântica? Bem, ela aconteceu na década de 20. É só fazer as contas. O que acaba de lhe ser confiado é um conhecimento genuinamente perigoso. Por favor, tenha cuidado ao voltar para casa. Até a próxima.